Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre unidade de armazenamento de dados. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Resolver situações problemas envolvendo as unidades de transferência e de armazenamento de dados. Você sabe o que é armazenamento em nuvem? Acredito que sim, né, pessoal? Quais as vantagens de usar o armazenamento em nuvens? Então, nós vamos responder isso agora para vocês. Ao guardar os arquivos digitais em smartphones e computadores, por exemplo, corremos o risco de perdê-los, seja por distração ou furtos, seja por queima ou quebra do aparelho. Para não correr esse risco, uma opção é utilizar o armazenamento em nuvem. Assim, se algo acontecer com o dispositivo, os arquivos salvos na nuvem podem ser acessados em qualquer outro aparelho com acesso à internet. Então aqui nós temos um exemplo, né, pessoal, mostrando, temos o computador, temos o celular, tablet, até TV, e tem arquivos, principalmente no nosso computador, no nosso celular, tem coisas de trabalho que a gente faz e a gente quer salvar. Se a gente salvar só no aparelho, nós corremos o risco de perder. Porém, se a gente armazenar na nuvem, aquilo fica salvo e eu posso acessar, tanto do celular quanto do computador, do notebook, de qualquer lugar, desde que a gente tenha um acesso à internet. Então é muito interessante. Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da sua máquina, através da internet, que muitas vezes esses arquivos armazenados podem nem estar fisicamente no mesmo país que você reside. Então a gente salva em outro lugar, né, em uma outra máquina fora do nosso celular. Fica lá. Às vezes esse arquivo está armazenado nem aqui no próprio país que a gente reside. Pode estar em outro país, mas está lá. Tudo salvo. A partir do momento que você tiver acesso à internet, você entra com o seu login e está tudo ali, certo? Isso é possível, pois os serviços em nuvens contam com um servidor que fará a comunicação dos dispositivos pessoais com os centros de dados, os data centers, né, pessoal? Eles são locais físicos que possuem um alto nível de segurança digital, física e estão espalhados pelo mundo. Quando um usuário acessa um servidor de armazenamento em nuvem através de seus dispositivos, ele está acessando os servidores disponibilizados pelas empresas com uma conta. Com uma conta é possível acessar, compartilhar, editar e até mesmo excluir os arquivos armazenados na nuvem. Então é esse esquema aqui, né, pessoal? A gente tem os arquivos do nosso computador ou celular, né, pessoal? A gente pede para salvar na nuvem. Quando a gente pede para salvar na nuvem, eles ficam armazenados em outro lugar, por uma empresa, né, que tem várias máquinas ali que ficam guardando esses dados. Aí, a partir do momento, quero acessar esse documento, faço o login e está tudo ali. Eu posso editar, posso jogar, se for um jogo, qualquer coisa está ali. Eu tendo acesso à internet, eu consigo mexer nesse arquivo. Vantagens do armazenamento em nuvem. Com os serviços de streaming, é possível escutar as músicas dos artistas disponíveis sem a necessidade de armazenar os arquivos em dispositivos. Permite também ao usuário acessar o conteúdo de jogos por um computador, smartphone ou outros dispositivos. Então, se vocês lembrarem, há um tempo atrás, quando não tinha o armazenamento em nuvem, a gente baixava as músicas e ficava ali ocupando espaço, ocupando memória no nosso celular, no nosso computador, ou a gente tinha que gravar tudo num pendrive para poder utilizar. Agora, com o armazenamento em nuvem e com os serviços de streaming, não é mais necessário. Acho que todos vocês, né, pessoal, a maioria de nós, tem acesso a algum desses streaming, ou para ouvir música, ou para ver filmes, ou até mesmo para jogar, né? Então, é muito útil. O streaming ainda torna possível assistir filmes, séries, documentários, programas e outros conteúdos diretamente na internet, sem armazenar em dispositivos. Agora, pessoal, vamos observar aqui
medindo a capacidade de armazenamento. Então, nós temos unidade de medida, a quantidade de caracteres ou bytes que ele ocupa, né? E o espaço, certo? Então, aqui, 1 byte representado pela letra B. Ela consegue armazenar perdão, pessoal, acho que eu falei errado, deixa eu me corrigir aqui, ó. 1 byte, letra B, consegue armazenar 1 bits. Aqui. Para 1 bit ser lido, 1 byte ser lido, pessoal, ele precisa acumular 8 bits, ok? 1 kilobyte KB, ele consegue armazenar 1024 bytes. E aqui, 1024 bytes novamente. 1 megabyte, MB, consegue armazenar quanto, pessoal? 1024 ao quadrado, ou seja, 1.048.576 sinais, a gente pode falar, ou ainda bytes. Corresponde a um espaço de 1024 kbytes. 1 gigabyte, GB, 1024 elevado ao cubo, que corresponde a 1.073.741.824 sinais de armazenamento, equivalente a 1024 megabytes. 1 terabyte, TB, corresponde a 1024 elevado na 4, ou seja, 1.999.511.627.776 sinais, né? Que equivale a 1024 gigabytes. Aqui, pessoal, acho interessante falar para vocês as conversões. Então, olha só, se eu tenho uma unidade de medida que está em kbyte, kilobyte, e quero transformar para megabyte, basta eu dividir por 1024. O contrário também é válido, né? Se eu preciso sair de uma unidade para outra menor, para outra maior, eu multiplico por 1024. Então, ou a gente vai dividir por 1024 ou multiplicar por 1024. Exercícios, vamos lá. Uma empresa decidiu armazenar as gravações de 16 câmeras de segurança em nuvem, de forma que elas fiquem armazenadas por pelo menos 30 dias. Sabendo que 1 hora de gravação de cada câmera ocupa, em média, 180 megabytes e que as câmeras funcionam 24 horas por dia, determine se um plano de 2 terabytes é suficiente para as necessidades da empresa. Então, olha só, pessoal, o que acontece na situação? Nós devemos calcular primeiro em gigabytes, correto? Em gigabytes, quanto que ela precisa ter em gigabytes para armazenar durante todo esse tempo. Na sequência, a gente vai converter os gigabytes em terabyte para ver se é suficiente ou não. Então, pensem, pessoal, coloquem as informações no caderno e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Não estava tão difícil, né? Então vamos acompanhar aqui comigo a correção. A situação era o seguinte, então nós tínhamos uma empresa que ela possui 16 câmeras e ela quer fazer o armazenamento das imagens por 30 dias. Sabendo que 1 hora de gravação ocupa em média 180 megabytes e que as câmeras funcionam 24 horas por dia. Determinar se um plano de 2 terabytes é suficiente ou não. Então, primeira coisa, como eu falei, nós devemos calcular quanto em megabyte a gente precisa, certo? Para fazer esse armazenamento. Depois que a gente tiver isso em megabyte, a gente vai transformar para o terabyte. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Nós temos 16 câmeras trabalhando durante 30 dias, 24 horas por dia e, olha só, em média, 1 hora de gravação ocupa 180 megabytes. Então, se eu fizer a multiplicação de tudo isso daqui, eu tenho 2.073.600 megabytes, ok? Temos a medida necessária, pessoal, em megabyte. Agora, a gente vai fazer a conversão em terabyte. Como eu falei para vocês, se eu estou numa unidade de medida e quero passar para outra, ou eu vou multiplicar por 1024 ou eu vou dividir por 1024. Nesse caso, olha só, a gente está em megabyte. A gente dividiu por 1024 e temos a unidade em gigabytes. Não estamos no terabyte ainda, então do gigabyte para ir para o terabyte, novamente eu dividi por 1024 e agora sim eu tenho 1,98 terabyte. Como ela tem um plano de 2 terabytes, é suficiente sim, porque ela vai ocupar para um mês de armazenamento 1,98 terabyte. Entendido? Não estava tão difícil, né, pessoal? Próximo exercício. Silvio precisa armazenar certa quantidade de arquivos em um dispositivo com 2 GB de espaço livre. É possível armazenar nesse dispositivo 127 arquivos com, em média, 0,7 megabytes cada um. É uma pergunta, pessoal, eu não li corretamente ali, mas é uma pergunta. Ele está perguntando para vocês, é possível armazenar nesse dispositivo 127 arquivos, cada um deles com 0,7 megabytes? Será que é? Tá fácil, professora. Então eu vou fazer o cálculo de quanto que eu preciso em megabyte novamente e aí eu vou ver se essa quantidade de megabytes cabe ou não em 2 gigabytes. Correto. Esse cálculo mesmo que tem que ser feito. Então faça no seu caderno, já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Então vamos acompanhar aqui a correção. Tava fácil, né, pessoal? Tava tranquilo. Então, acompanhe. Nós queremos saber se 127 arquivos, cada um deles em média 0,7 MB, se eu consigo armazenar todos esses arquivos em um pendrive que contém 2 GB de espaço. Então vamos lá. Primeira coisa, pegamos os 127 arquivos que a gente quer e multiplicamos pelo valor em megabyte de cada um. Então, 127 vezes 0,7 megabytes dá um total de 88,9 megabytes. Então, para armazenar esses 127 arquivos, nós precisamos ter disponível 88,9 megabytes. 2 gigabytes seria o suficiente? É isso que nós vamos responder agora. Então, nós conhecemos a quantidade que a gente precisa de espaço em megabyte e queremos saber se o pendrive, né, que contém 2 GB é suficiente ou não. Como nós sabemos, pessoal, nós sabemos o que, pessoal? Que 1 GB corresponde a 1024 megabytes. Então, olha, apenas 1 GB já seria suficiente para armazenar esses arquivos. Nós temos o dobro. Então, sim, pessoal, o pendrive de 2 GB é suficiente e sobra ainda para armazenar todos esses arquivos ali, esses 127 arquivos, ok? Muito bem. Na aula de hoje, pessoal, o que a gente viu? Então, a gente falou sobre a unidade de armazenamento de dados. Conhecemos o que, pessoal? 1 byte equivale a 8 bits, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, 1 megabyte corresponde a 1024 kilobytes, 1 gigabyte GB equivale a 1024 megabytes e 1 terabyte TB equivale a 1024 gigabytes. Falamos um pouquinho também sobre armazenamento em nuvem, espero que vocês tenham gostado e até breve.